Boa noite, desejantes. Boa noite para quem está assistindo a gravação. Hoje nós temos o nosso primeiro encontro desses três encontros com François Doutor. Esse primeiro encontro eu planejei já há algum tempo e fico muito feliz que muitas pessoas tiveram interesse, né, de participar, de conhecer um pouco mais sobre a vida e a história de François Doutor. E o nome deste encontro, no título, né, desse encontro, é Doutor como um rádio telescópio. Né? O que isso quer dizer? De onde que vem essa história de doutor como um rádio telescópio? Eu primeiro também, antes de falar aqui, de entrar no assunto, queria dar boa noite para o pessoal que está chegando aqui. Já viu o pessoal do grupo de estudo em doutor, tem aqui a Isaura, a Lúcia, que está sempre presente, Ezione, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Esse é o primeiro encontro, haverão outros, tanto amanhã quanto depois de amanhã, eu vou falando o tema desses encontros. E para pensar esse primeiro encontro, com o Doutor como um radiotelescópio, eu utilizei esse livro. Eu sei que vocês estão vendo ao contrário, mas eu vou ler aqui o título para vocês, que é Autorretrato de uma Psicanalista. Né? E antes de iniciar totalmente aqui o encontro, eu preciso falar um pouquinho desse livro. Esse livro ele foi uma entrevista do Alain Vanier e da Colette Manier com a Françoise Doutor já no fim da vida dela. Né? Então aqui nós temos Doutor pura, simples e humana, principalmente. Então quem gosta, quem se interessa pela obra de Françoise Doutor, precisa adquirir esse livro. Né? Ele está muito baratinho na estante virtual. Vocês estão me ouvindo direitinho ou não? Que uma colega falou aqui que o som está baixo. Se vocês estiverem ouvindo, dá aí o joinha aqui nos comentários para que eu possa então continuar. Quero saber se vocês estão ouvindo. E, se possível também, clica aí no aviãozinho e encaminha essa live para os amigos de vocês que também precisam conhecer um pouco mais dessa psicanalista. Né? Então, como eu estava falando, já que vocês estão me ouvindo direitinho, como eu estava falando, esse livro, ele é essa entrevista, né, do Alain Vanier com a Doutor. E quem quer conhecer mais da obra dela, antigamente eu até falava assim, comecem pelo seminário, né, comecem pelo Tudo é Linguagem, mas se vocês puderem começar por esse livro, é muito mais interessante, né, de conhecer realmente aquele psicanalista, de conhecer a história. Não é uma biografia grande, né, e meio que é mais voltado mesmo para essa entrevista, não é uma biografia da Doutor. E até porque acho que a única biografia que tem sobre a Doutor, ela não está traduzida para o português, né? Mas eu indico esse livro aqui para quem quiser conhecer mais a obra dela e ver a Doutor fora da clínica. Porque no seminário de psicanálise, no Tudo da Linguagem, em outros livros, ela está falando sempre da experiência clínica dela. Nesse livro, ela vai falar da experiência familiar, da experiência filial, a experiência de estar ao lado do Lacan, né, de também ser o início da psicanálise com crianças na França, de todas as modificações que ocorreram na própria França. Né? Então ela fala do momento em que o rádio aparece e o quanto que isso foi importante para ela. Né? Então o que eu quero principalmente com esses encontros é que vocês possam assim que fique alguma coisa, sabe, de um desejo de vocês conhecerem um pouco mais sobre a obra da Doutor e sobre quem foi essa psicanalista. A Érica pergunta aqui qual é o nome da obra. É Autorretrato de uma Psicanalista. Na estante virtual vocês vão encontrar esse livro muito barato, mas eu recomendo que comprem logo porque ele acaba rapidinho. Né? Então quando aparece lá disponível, e não tem edições novas, somente essas edições antigas, mas que valem muito a pena. Né? Então, se vocês saírem dessas lives, desses três encontros com o doutor, com a vontade de descobrir um pouco mais sobre a clínica dela, né, o que é que o doutor pode ajudar a clínica psicanalítica com crianças hoje, isso já vou ter ganho todo o trabalho que tive de planejar esses encontros. Né?
Então, assim, antes também de dar início ao conteúdo, eu queria mostrar para vocês uma coisa que sempre me perguntam, e eu acho que explicar aqui na live, também para quem vai ver depois, vai ser bem bacana, é que eu também vou falar sobre o programa que o doutor foi convidado a fazer na França, que ficou conhecido como Quando Surge a Criança, né? Esse programa, ele foi traduzido, né? Ele foi transcrito, na verdade, e ele se tornou um livro, tá? Esse livro, do programa de rádio que ela participava, né, onde ela respondia às cartas dos pais, das crianças, dos cuidadores, é esse aqui, Quando os Filhos Precisam dos Pais. Tá? Esse livro ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Martins Fontes, certo? Contudo, existem outras traduções desse mesmo livro, separados em volumes. Eu até tenho aqui, ó, Quando os Filhos Precisam dos Pais. E as outras traduções são essas aqui, ó, que são em 3 volumes, vocês estão vendo que está bem velho. E é Como Orientar Seu Filho, certo? São esses 3 volumes. Também tem uma outra tradução que se chama Quando Surge a Criança. Luiz, mas qual eu devo comprar? Estou lá na estante virtual, estou querendo comprar esse livro da doutor, que é referente ao programa de rádio dela. Qual que eu devo comprar? Não se enganem, o melhor para comprar é esse, Quando os Filhos Precisam dos Pais, porque ele está mais atualizado, porque ele é num único volume, e isso vai ser melhor para vocês. Os outros livros são muito mais antigos, né? São de 80, são de 90, então assim, deem preferência para esse livro aqui. Apesar da diagramação dele não ser boa, ele tem essa vantagem de ser num único só volume, tá? Então eu indico que quem quiser adquirir esse livro, né, Quando Surge a Criança, o melhor, quando os filhos precisam dos pais, o melhor é esse daqui, tá? Então tem gente aqui falando, eu tenho, que bom, gente. Esse livro é um dos que eu também recomendo, junto com o Tudo da Linguagem. Depois de terminar o Tudo da Linguagem, é interessante ler esse livro, porque ele vai responder para outras... A doutora vai responder para as crianças, os avós, os tios que buscavam, né, nela alguma resposta. Isso foi transcrito nesse livro, tá? Então, acho que o pensamento da doutor, né, a teoria dela, a prática dela, é algo urgente para a gente pensar agora, né, na clínica com crianças agora, no meio de uma pandemia. Eu acho que isso, se a gente conseguir mergulhar na teoria dela, no pensamento dela, isso trará uma transformação para o jeito que a gente compreende até mesmo a infância, a adolescência, o sujeito, as crianças. Então, eu faço esse pedido, né, para quem participa dos meus grupos ou para quem me pergunta alguma coisa sobre a própria doutor, que pensem a clínica dela agora, né? Claro que ela também tem as suas limitações, pensando que ela viveu naquela época, né? Pensando que a sociedade naquela época era totalmente diferente de agora, eram outros valores, né? Muito voltado para a moral. Então, tem essas diferenças que a gente precisa pensar ao ler do autor, certo? Então, uma das coisas que eu estava lendo no livro Tudo da Linguagem e que resolvi aqui compartilhar com vocês é quando ela fala sobre a experiência do bebê na incubadora. E já eu vou falar porque que eu achei interessante trazer esse exemplo que a doutora dá no Tudo da Linguagem para o encontro de hoje. Ela fala, né, que o bebê, quando ele é deixado na incubadora, os pais sabem o motivo do bebê ter ficado no hospital, sabem por que ele precisa ficar na incubadora, os pais voltam para casa e sabem que vão precisar voltar algumas vezes, né, para visitar o bebê. E eles entendem tudo isso que aconteceu, né, essa necessidade do bebê ficar um pouco mais no hospital. Mas o bebê não sabe o porquê que ele precisou ficar lá.
Vocês já pensaram sobre isso? Né? Que todas as pessoas sabem os motivos, os familiares que estavam ali esperando que o bebê viesse para casa, que ficaram ali naquela angústia também, querendo que esse bebê chegasse logo, e todo mundo está entendendo tudo, e o bebê fica sem palavras. Ele estava dentro da barriga da mãe, ele estava naquele ambiente aquático, confortável, escutando a voz da mãe, escutando a voz do pai, todo esse ambiente do bebê, ele foi modificado, né? Agora o bebê ele está em um espaço que é aéreo, né? Ele está vivendo a experiência de sentir o ar entrar pelos pulmões. Ele também está num espaço literalmente frio, por conta do ar-condicionado. Ele não sabe nem quem são aquelas pessoas que estão ali cuidando dele, aquelas mãos geladas, né, que tocam no corpo dele. Ele não tem uma espécie de envoltório para se sentir ao menos parecido com o que estava lá dentro do útero, né? Aquela experiência que estava no útero, né? Aquela experiência de acolhimento, de se sentir seguro. Nascer já é muito difícil para esse bebê, é muito difícil para a mãe também, né? Dar à luz a esse bebê, mas para o bebê é uma agressão muito grande, né? Porque o corpo espelha o bebê. E é uma questão de vida, né? Ele não pode ficar dentro da barriga da mãe, porque senão ele vai morrer. Mas ele não sabe de tudo isso. Então o bebê é deixado na incubadora sem palavras. O que a doutor mais fala, e eu sempre vou bater nessa mesma tecla, é que bebês, crianças, são deixadas, adolescentes também, sem palavras, né? É um abandono, e um abandono que não é acompanhado de um dizer. Porque se então os pais precisam voltar para casa, que uma palavra seja então deixada com o bebê. Porque o bebê ele não vai poder ficar com o ursinho. A gente está pensando aí no bebê que acabou de nascer. Ele não tem objeto transicional. E na falta desse objeto, com o que ele fica? Ele vai ter que se haver com o abandono de tudo. Mas se uma palavra desses pais, ou então de quem está cuidando dele, é deixada ali com ele, por exemplo, os seus pais vão voltar para te ver. Amanhã, a sua mamãe e o seu papai vão estar aqui por você. E logo, logo você vai sair daqui, você vai voltar para cá, você vai conhecer a sua casa, conhecer o seu quartinho, que o seu pai, a sua mãe, sua família prepararam para você. Isso é uma palavra de quem olha o bebê como um sujeito. Isso é endereçar a linguagem, a palavra na linguagem para aquele que já está inserido na linguagem, mesmo na vida fetal. O bebê já estava inserido na linguagem na vida fetal, né? Então, no momento em que eu falo isso para esse bebê, eu estou me importando com ele enquanto um sujeito, como uma pessoa que precisa de palavras. Não é ruindade dos pais, não se trata disso, né? Os pais também não sabem, eles já estão sofrendo o desamparo desse bebê que vai ficar ali, né, na maternidade, não vai com eles. E eles queriam muito que esse bebê fosse junto com eles, né? Então, a doutora dizia, né, essa mãe, ela precisa, e o pai, eles precisam voltar ali para ver o bebê tanto quanto possível. Se ela puder amamentar esse bebê, muito melhor. Por quê? Porque o laço simbólico com o bebê precisa ser dado, precisa ser construído. E ainda que o bebê nem ouça a voz da mãe, porque ela está do outro lado do vidro, se não for possível, então, tocá-lo, né, estar com ele, mas a doutora dizia, o bebê sentirá a presença daquela que ele conhece e que vem vê-lo por ela e por ele, né? Então, essa mãe que vem encontrar o bebê e esse bebê que também vem ao encontro dessa mãe, mesmo nessas impossibilidades de estar com ela, né? Então, é necessário vir para ver o bebê, para estar com ele, e que alguém possa falar também com essa mãe, de dizer, ele está melhorando, ele está assim, ele está assado, e quando ele sair daqui, você vai poder curtir o seu bebê.
que é muito diferente quando então o bebê sai 2 meses, sai depois de 2 meses que nasceu, sai da maternidade e vai encontrar essa mãe já não tem mais tanta necessidade dele. Então esse momento que era crucial, que era importantíssimo para ele e para ela, meio que se perde aí, né? E tem muitas coisas que são perdidas nesse meio tempo. Por isso que é importantíssimo para o bebê que ele venha, né, que ele saiba que tem pessoas ali por ele. E, gente, outra coisa que vocês sabem bem, o bebê nem se sabe bebê. O bebê nem se sabe sujeito, ele nem se sabe uma outra pessoa, né? Então, a gente pensa daí a importância que que esse bebê tenha esse amparo, né? E esse amparo que vem através das palavras, porque ele não tem objeto transicional ainda. Eu acho que esse conceito é muito importante, né, de deixar o outro com palavras, de manter as relações, mesmo mediante as impossibilidades. É importante agora. Por quê? No início da pandemia e até agora, o que nós vivenciamos? Nós ficamos afastados daqueles que eram os nossos familiares, né? As pessoas mais importantes para a nossa vida. Ficamos afastados dos nossos amigos e querendo, mesmo ruim ou não, o celular, né, a internet, a tecnologia, eles possibilitaram a manutenção do laço. Eles possibilitaram que nós continuássemos conversando com os nossos amigos, conversando com os nossos familiares, estando com os nossos, né? Então, como o doutor diz, ainda que seja através de um vidro, através, não seja como deveria ser, que era o corpo a corpo, que seria importante, mas que a relação seja ainda mantida, né? Então, essa noção que a doutora traz é algo muito importante para a nossa atualidade, né? De manter os laços, manter o simbólico, né, dos laços, ainda que as impossibilidades não nos deixem, né, encontrar com outras pessoas. Tem gente perguntando se a live vai ficar salva. Sim, a live ficará salva. Então, para a gente aqui pensar na história da doutor, a gente primeiro precisa pensar que a doutor ela era a quarta filha de 7 irmãos. Então, daí vocês já tiram a confusão que era essa casa, né? 7 crianças ao mesmo tempo dentro de casa, com os seus éditos ali, tentando disputar o amor do pai, o amor da mãe. E a doutor, ela era muito peculiar. A doutor, ela era muito estranha. Os irmãos dela falavam muito isso para ela, né? Que ela tinha comportamentos estranhos, que ela era esquisita. Porque enquanto eles estavam preocupados em brigar uns com os outros, em fazer confusões, a doutor se esquivava de confusões. Doutor não, vamos pensar aqui na Françoise Morret, que era o nome dela de solteira. Então ela se esquivava de confusões. Ela também, né, passou muito cedo na vida por uma grande dificuldade, que foi a separação da babá dela, né? Ela tinha uma babá que cuidava dela, que falava numa língua específica com ela, e os pais, né, da Françoise Morret, eles demitem essa babá. Sendo que, ao quebrar esse laço com a babá, doutor, né, ficou sem palavras. Os pais não entendiam, não faziam ideia de que o bebê sofreria tanto pela ida, né, pela despedida da babá. Então ela sofreu muito, ao ponto de ficar muito doente, e a mãe dela precisou ficar com ela por algumas semanas, na verdade, rente ao corpo, que ela precisava disso, né? Ela precisava ser amparada frente a esse abandono que ela sofreu. E a babá até queria continuar cuidando dela, mas os pais demitiram. Então, desde muito cedo, ela passa por essas situações. Um tio que ela gostava muito morre, também tem uma grande interferência aí na vida dela. Então, ao invés de ficar buscando confusões, ela tentava se ocupar dessas coisas, né? de outras brincadeiras, de sair, de se esquivar das confusões, e os irmãos ali vivendo aquilo. Na França,
na época da doutor, as novidades científicas elas eram meio que transmitidas no Trocadero. Então, as pessoas iam ao Trocadero para escutarem as novidades científicas, sempre havia alguma apresentação lá. E o pai da doutor levava todos os filhos para essas apresentações, como se ele quisesse mostrar o mundo novo, algo que tem de novo aí, para que eles conhecessem isso. E ele incentivava muito que eles lessem, né, que eles estivessem sempre conhecendo algo novo. Então, eu vou até ler aqui no livro Autorretrato de uma Psicanalista, uma página onde ela fala sobre isso. Tá? Ela diz o seguinte: ora, de qualquer forma, era meu pai que estava na origem do meu interesse por tudo aquilo, porque como antigo aluno da Politécnica, aquilo o interessava. Né? E Eduardo Balin havia dado uma conferência no Trocadero intitulada de Iniciação às Ondas Marconi, né? Lembrando muito bem daquele dia. Eu lembro muito bem daquele dia. Eu deveria ter uns 7 ou 8 anos. Ele pôs um circuito de um lado, outro de outro, e depois, num passe de mágica, o que estava de um lado ia para o outro. Né? Então isso já era a transmissão via rádio, né? Era uma transmissão onde todos podiam ver. Então aquilo tinha um quê de mágico. Né? Tinha o desejo do pai, acima de tudo ali, levando os filhos para conhecerem essas novidades científicas, mas tinha essa coisa meio mágica, né? Essa coisa meio encantadora. Então ela se interessava muito sobre isso. E foi nessas transmissões no Trocadero que ela descobriu que se interessou pelo rádio, e ela comprou uma revista, né? Onde nessa revista dizia assim, monte o seu próprio rádio. Então ela comprou a revista e ela montou o rádio dela. Né? Então a gente pensa aí, uma criança de 7, 8 anos montando um rádio. Já era um interesse por algo além da infância, né? Além do que os irmãos estavam envolvidos. Então ela se interessa por essas coisas que aí os irmãos chamam de esquisitices. Ela era esquisita em suas perguntas. Tem uma situação onde na primeira comunhão dela, ela começa, né, fazendo a catequese para fazer a primeira comunhão, ela começa a questionar sobre Judas. Né? Ela diz assim, olha, então, se o plano de Deus era então que o filho dele fosse morto e ressuscitasse, Judas tem aí um papel crucial. Todos estão julgando Judas, né, queimando Judas, como se faz aqui no Brasil, mas ele tinha um papel crucial nessa história, porque sem ele nada tinha acontecido. E aí o padre, né, o pároco que estava escutando essa história dela, né, ela ali com criança, né, para fazer a sua primeira comunhão, ele dizia assim, olha, quando você pensa, muitas coisas esquisitas acontecem, né, você deve então ficar calada. Se você pensar, é melhor você não falar o que você está pensando. Foi o conselho que o pároco deu para ela. É porque ela questionava sobre essas coisas, ela não estava ali aceitando tudo de bom grado. Ela já estava se questionando sobre a vida. Né? Então ela era essa menina que era fofinha, que era muito bonita, mas que era, acima de tudo, esquisita. E ela começou a montar o rádio dela e ouvia as transmissões. Gente, naquela época não tinha música, né? Não tinha Edith Piaf, não tinha os grandes franceses cantando. Tinha código Morse, por isso que hoje eu coloquei aqui no post, nos grupos também, falando assim, olha, tem uma mensagem em código Morse aí para vocês. Nas revistas que o doutor comprava, havia a transcrição de como você aprender a ler o código Morse. E naquela época, eu não sei se hoje ainda é dessa forma, mas naquela época, a Torre Eiffel transmitia a hora certa, transmitia exercícios para que aqueles que estavam estudando o código Morse pudessem aprender. Então a doutora ficava muito interessada com isso, muito encantada com isso, e ela aprendeu sozinha, né, e autodidata no código Morse, o que aquelas letrinhas, o que aqueles bips, os tititis, eles queriam dizer.
E quando ela dizia para os irmãos que ela sabia ler os códigos Morse, interpretar aqueles códigos, né, porque isso são bips, né, os irmãos não acreditavam. Eles diziam que ela estava brincando, que aquilo era uma coisa estranha e que eles não entendiam nada daquilo, eles não acreditavam no que ela estava dizendo. E eles passaram a acreditar quando eles começaram a ouvir as notícias, né? Então ela falava, ela traduzia a notícia que tinha sido emitida em código Morse e pouco tempo depois os irmãos ouviam essa mesma notícia no rádio, né? Eles viam isso que tinha sido transmitido. Então eles começaram a entender que, bom, ela está aí sabendo realmente interpretar esses tititis, né? Aqui na página desse livro, gente, ainda do Autorretrato de uma Psicanalista, ela fala um pouquinho disso. Ó. Ela diz que o irmão dela perguntava para ela assim: mas por que você fez isso, né? Porque ela tinha feito rádio. Por exemplo, por que você montou um aparelho de rádio? Isso é uma bobagem. Serve para quê? Você fica escutando ti, 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 e para que serve isso? Eu explicava, sabe, é o alfabeto. Como é o alfabeto? É sim. Existem jornais onde se pode ler e aprender os tititi. Olhe, né? E ela falava isso para os irmãos. Gente, é impossível ler esse livro e não se apaixonar pela doutor e pela família dela, né? A Rosemary está dizendo aqui, pode ser bips ou sinais de fumaça também. Obrigado, Rosemary. Então não são só os tititis. Tem também o sinal de fumaça e os bips, né? Aqui, ó, a Mônica está pedindo para mostrar o livro. Como está a imagem invertida, vocês não vão conseguir ler direitinho, mas é autorretrato de uma psicanalista. Nesse momento em que ela está explicando isso para o Alain Vanier, esse Alain Vanier, gente, ele é o esposo da Catherine Matelin, que depois que casou com ele, virou também a Catherine Vanier. Ela foi quem escreveu o livro O Sorriso de Gioconda, que é sobre a psicanálise com bebês. Tá? Então acho que vocês devem conhecer a Catherine Vanier. Ele pergunta se é nesse momento aí, onde ela está interpretando esses sinais dos códigos Morse, né, essas emissões da Torre Eiffel, né, essa hora certa que a torre emitia, se era aí foi aí que nasceu o desejo dela por conhecer essas linguagens que não são necessariamente a linguagem verbal, né? E ela meio que se esquiva de dizer que sim, mas depois acaba dizendo, né, que esse era um ponto inicial, porque ela queria compreender justamente isso, né, aquilo que está sendo dito, que não está utilizando a linguagem verbal. Então era um outro tipo de linguagem. E a mãe da doutor, ela se interessava muito por telepatia. E quando a Jaqueline, né, que era a filha dela mais velha, ela vem a falecer e a mãe da doutor começa a persegui-la muito por conta disso, né, dizendo que ela não rezou bastante para que a Jaqueline ficasse curada, ela dizia também que, assim, que essa telepatia do qual a mãe dela, né, queria conhecer mais, e até mesmo o espiritismo que a mãe dela veio a meio que se aprofundar, né? Não muito, mas veio a conhecer depois da morte de Jaqueline, era um desejo da mãe de falar de novo com a filha, né? E que isso não foi possível. Mas que tem essa coisa na história da doutor também a respeito da telepatia, né? E ela compreende que os bebês, quando ainda não têm linguagem, né, essa linguagem verbal, eles se comunicam meio que telepaticamente, né? Mas há a instauração dessa comunicação, né? Isso tornou a primeira inclinação da doutora, essa questão do rádio, né, a ser uma psicanalista, a interpretar aquilo que está sendo dito, mesmo não com a linguagem verbal, né? E ela acreditava muito nisso. É tanto que em 1986, de 1986 a 1988, a doutor começa a fazer o atendimento psicanalítico com bebês. Nessa época ela já não atendia mais crianças, nem adolescentes, nem adultos, porque sim, gente, a doutor atendia adultos. Essa época ela realmente se dedica
a atender bebês. Porque ela dizia, isso está muito claro no Seminário de Psicanálise de Crianças e no Tudo é Linguagem, que é possível sim fazer análise, né, fazer uma psicoterapia com crianças que não falam, né, crianças que não conseguem se comunicar verbalmente, seja por um mutismo seletivo ou por uma questão orgânica, é possível sim fazer análise com essas crianças, porque a psicanálise trata, não é do verbal, não se trata de um atendimento fonoaudiológico, se trata de um atendimento psicanalítico, e a psicanálise trata do quê? Da linguagem, né? A intervenção vem através da linguagem, a compreensão é a partir da linguagem, o sujeito que está inserido na linguagem, e que o doutor dizia que o sujeito ele é linguageiro e ele é desejante antes mesmo de nascer. Então essa compreensão que ela traz aí sobre os bebês, em que muitos de nós não conhecemos. Eu tenho certeza aqui das pessoas que estão presentes que vocês não ouviram falar, muitos de vocês, assim como eu, porque eu não ouvi falar, sobre Françoise Doutor e sobre os conceitos dela na faculdade. Então, como então a gente ouve falar sobre psicanálise com crianças, nós temos na faculdade disciplinas sobre psicologia da infância, mas a gente não escuta falar sobre a Doutor. Né? O que tem aí no meio dessa transmissão, aqui na psicanálise com crianças no Brasil e também na graduação, que não se fala de Doutor? Né? Tem um mundo além de Winnicott, além de Klein. Tudo bem para quem gosta, tudo bem para quem estuda os dois. Eles têm uma grande importância também. A gente não pode, de forma nenhuma, tirar a importância deles, né? E na teoria e na técnica que eles tiveram, mas a gente não conhece, doutor. A gente não ouve falar. E mais estranho ainda é ver que muitos conhecem Lacan, e doutor estava ali ao lado do Lacan, ele gostava muito dela, até no livro da Elizabeth Rodinesco, né, quando ela vai falar sobre o doutor, ela diz assim, eles eram tidos como o dragão e o dragãozinho. Então como é que todos conhecem Lacan, mas alguns nem ouviram falar sobre o doutor? Então tem um que aí que eu me questiono muitas vezes sobre isso, né? Mas voltando à psicanálise com bebês, né, com crianças que não falam, ela dedica o fim da sua vida para esse tipo de atendimento. Né? E ela falava, olha, é muito importante trazer os pais, falar com os pais e fazer a palavra ser mediada, né, a linguagem ser mediada. Deixa eu só ver aqui as perguntas que vocês estão falando. A Carol diz o seguinte, minha graduação falou bastante de doutor. Nossa, que interessante, Carol. Você foi felizarda. Me formei com a Rosa... você se formou com a Rosa Mariotto e a Leda Bernardino. Então, realmente, você ouviu falar de doutor. Porque Leda Bernardino e Rosa estudam doutor, gostam da doutor, estudam Manoni também, que Manoni, né, aquela que escreveu o livro A Primeira Entrevista em Psicanálise, ela foi supervisanda da doutor, então... tanto a Leda quanto a Rosa, você já foi felizarda de estudar doutor e ainda mais de estudar com Rosa Mariotto e com a Leda Bernardino. Elas sim falam sobre a doutor. A Roseli diz o seguinte, Lacan diz que o bebê já é banhado de linguagem antes de nascer. Sim, e apesar da doutor não ser lacaniana, né, no sentido geral, né, fixo desse termo, ela estava do lado dele, gente. Então não tem como a teoria dela não ser transpassada também pela teoria dele. Ela estava escutando seminários, ela participava, ele chegou a convidá-la também para dar um seminário sobre sexualidade feminina, e aí é onde ela fica mais conhecida no meio psicanalítico. Então, e também a tese, né, de doutorado dela, que é o Psicanálise e Pediatria, foi muito bem falada, né, muito bem recomendada, mas ela estava muito próxima do Lacan. Tá? Então não tem como falar que ele não teve sua interferência na teoria e na obra dela. Tá? A Graça diz o seguinte, concordo, acho que indica um doutor quando você busca algo específico sobre a clínica, né, com crianças. A Roseli está falando que fez psicanálise, né, com crianças na PUC. E a Isaura diz o seguinte, na década de 80 estudávamos doutor na faculdade. E outra coisa que é interessante, né?
porque a maioria dos livros da Doutor que foram publicados são da década de 80. Eu não sei se ainda tem interferência porque ela estava viva, né? Ela morre em 1988. Não sei se tem alguma interferência, sim, mas houve uma época aqui no Brasil que estudavam Doutor, né? Ou esses livros, eu tenho, acho que quase todos que foram publicados aqui no Brasil, eles são dessa época, né? Então houve um momento aí onde os psicólogos estudavam Doutor, mas eu não sei por que caiu nesse limbo. E eu acho que na verdade, o que eu tento fazer aqui, né, é convidar para que vocês leiam mais, se interessem mais pela obra dela, porque eu acho que tem sim muita coisa a contribuir, né? A Doutor, ela trouxe para mim uma noção totalmente diferente sobre a clínica com crianças, sobre o brincar, sobre o que eu compreendi a respeito da infância, né? Então toda a minha compreensão, até mesmo sobre os bebês, foi modificada, né, pela Doutor. Por exemplo, hoje eu estudo a teoria da Lasnik, faço parte de um grupo com a Daniele Vanderlei, que é o ProCip, e ficou muito mais fácil compreender o que é que elas estão dizendo, porque eu li Doutor antes, né? Porque elas já trazem muito claramente na teoria delas, a Lia Batista também, todos os analistas que passaram pela França têm ali em sua formação um toque da Doutor, né? É mais fácil compreender o que é que os psicanalistas de crianças que trabalharam na França, ou que estão aqui, mas que foram para lá, que fizeram alguma formação lá, é mais fácil compreender o que é que eles estão dizendo, né? Porque eles vêm dessa fonte ali, ainda que não estudem de Doutor, mas a psicanálise com crianças na França é muito cheia da teoria dela, né? Muito tocada ali pela teoria dela. A Ivana diz assim, também nunca ouvi falar de Doutor na faculdade, né? Gente, eu até tentei criar um grupo de estudo na minha época de faculdade, que não faz muito tempo, né? Me formei esse ano na faculdade, mas infelizmente não deu certo. E era difícil, né, introduzir um novo teórico ali na faculdade, em grupos de estudo, mas ainda fiz alguns eventos, alguma movimentação ali, para fazer com que as pessoas descobrissem, né, um pouco mais dessa psicanalista que eu considero incrível, né? E ela, ao observar o irmão mais novo, né, na relação dele com a babá e na relação deles dois com a cozinheira, é aí onde ela percebe essa linguagem que a criança emite, mas que muitas vezes o adulto não compreende. Às vezes a criança até já fala, né? Mas há uma linguagem aí que aparece como um não dito. Então eu vou falar um pouquinho para vocês dessa experiência que ela teve, né? Ela estava no quarto e viu que a babá do irmão dela, o irmão mais novo, ela tinha ali uma rixa com a cozinheira, né? Então elas estavam brigando, uma gritando com a outra, dizendo que, porque você, né, a cozinheira dizendo para a babá, você pegou o perfume, né, da Suzane, que era a mãe da Doutor, você bebeu o perfume, e era uma briga danada dessas duas. Enquanto elas estavam ali vociferando uma com a outra, o bebê, que era o irmão mais novo da Doutor, ele vomita tudo, né? Ele dá um jato de vômito ali no meio da briga das duas. E a Doutor parada, observando cada um desses personagens da história. Então a babá vai dizer para a mãe da Doutor assim, olha, o seu filho não comeu bem, ele não está se sentindo bem, ele vomitou, né? Ele não quis também comer novamente. E aí a mãe manda chamar logo um médico, e o médico manda colocar o bebê em dieta, né? Ele ficou numa dieta restritiva ali, para observar, né, se era uma questão alimentar, porque ele tinha vomitado, mas essa foi a recomendação do médico. E a Doutor diz assim, olha, isso aí não se trata de fazer uma dieta, né? Elas, tanto a cozinheira quanto a babá, estavam vomitando coisas uma na outra, né? E ali ele também vomitava para que ele fizesse parte daquela confusão, né? Ele se esvaziava do jeito que podia, porque elas também estavam se esvaziando, né? Era uma questão ali que o bebê também estava muito envolvido com a sua babá e com a cozinheira, então era um jeito dele participar
daquele vômito mútuo que estava acontecendo. Ela diz isso, olha, não se trata de uma coisa orgânica, era a resposta dele frente ao vômito de uma em cima da outra, né, dessas personagens aí dessa história que ela gostava. A Lia diz assim, a Lia Batista, né, ela diz assim, Luiz, aqui na França, todos os profissionais que trabalham com a primeira infância, todos conhecem os ensinamentos da doutor. Gente, isso seria tão importante no Brasil, sabe? Ainda que você nem estude profundamente, mais ou menos conhecer o básico, porque ela traz noções do qual a gente está perdendo muito por não conhecer. No grupo de estudo segunda-feira, né, do Tudo da Linguagem, uma colega, a Alessandra, né, que faz parte do grupo, ela comentou assim, Luiz, hoje em dia é necessário maternar as maternidades, né? Nesse sentido de dar uma noção mais humana para as maternidades, que a gente falava justamente sobre esse caso do início, né, que eu estava falando, sobre o bebê que fica na incubadora, né? E hoje em dia isso tem mudado, sim, muito, mas eu acho que se as pessoas que trabalham na maternidade, ou as pessoas que trabalham na parte jurídica, né, as que fazem as leis, que os juízes, os advogados, se eles lessem, se eles tratam da infância, tratam da família, se eles lessem essas teorias, né, que a doutora nos deixou, acho que isso teria uma modificação muito grande na compreensão das crianças, né? Na compreensão da infância e de como isso, né, essa falta de compreensão pode afetar a vida de uma criança, pode afetar a vida de uma família. Então, maternar as maternidades, maternar as escolas, né, nesse sentido mesmo de trazer, acho que humanizar a coisa, né, e não ser como hoje em dia a gente tem visto cada vez mais, que as escolas viraram empresas, né, e que o respeito pelo humano, né, pela pessoa, pelo sujeito, ele está cada vez mais sendo deixado, né, de lado em vista do dinheiro, em vista de outras coisas que não o sujeito. Então a doutora, ela se compreendia, ela fala, né, aqui no livro, na página 39, eu era um radiotelescópio, porque ela estava ali compreendendo as dinâmicas familiares, né? O pai dela, que era muito introspectivo, mas que sempre estava dando atenção ali do jeito dele para os filhos, a mãe, né, com toda essa questão da filha mais velha que morre, como é realmente muito difícil para uma mãe perder uma filha, né, e tinha toda uma esperança de que ela ficasse boa. E engraçado é que a Jaqueline, né, que era a irmã mais velha da doutor, ela morre de uma doença pulmonar, e a doutor também, né? Tem aí um quê que se repete frente a essa doença, e ela foi muito afetada pela morte da irmã mais velha, né? E por toda a forma com que a mãe dela viveu o luto dessa irmã. Então, outra coisa que acho que algumas pessoas não sabem, né? Só para ler aqui, antes de falar disso, eu vou ler aqui os comentários que vocês deixaram. A Lia diz assim, né? O vômito é a linguagem do bebê, né? É a linguagem do bebê. A Mônica fala de maternar a maternidade, a Mônica também faz parte do grupo. Doutor traz uma humanização com os bebês. A Lia também diz assim, esses sujeitinhos de calças curtas é o nosso futuro. É isso, gente. E para quem sabe, né, eu acho que a maioria de vocês sabem, que a doutora, ela teve um programa de rádio que se chamava Quando Surge a Criança, ou Quando a Criança Aparece, e ela recusou muito em fazer esse programa porque ela ficava pensando a respeito do trabalho dela como psicanalista, né? Tinha aí questões éticas do qual ela se questionava, e ela de antemão disse que não faria esse programa, mas depois, né, ela diz assim, voltei das férias, estava descansada e aceitei fazer esse programa, né? E todo mundo que busca conhecer um pouco mais da história da doutora sabe que ela fez esse programa na France Inter, né, que durou de 1976 a 1978, que, como eu disse, está transcrito, né,
as respostas e as perguntas que faziam a ela estavam escritas aqui nesse livro. Contudo, nem todos sabem que ela teve um programa antes desse Quando Surge a Criança. Ela primeiro teve um programa na Europe 1, de 1968 a 1969, só que para não revelar a identidade dela, o programa se chamava Dr. X. Né? Então era como se fosse um psicanalista aí que as pessoas não conheciam e que essas perguntas eram feitas, ela respondia, mas era sobre esse codinome de Dr. X. Contudo, isso ficou muito famoso na época, né? As pessoas logo descobriram que era a doutor que estava por trás desse programa, e ela realmente acaba aceitando depois esse programa de rádio com a France Inter. E é interessante, né? Porque no início da vida da doutor era justamente com o rádio que ela estava envolvida. O rádio era a esquisitice da doutor, né? E quando então ela é uma grande psicanalista, já conhecida na França, ela volta ao rádio, né? Então, a esquisita que montou um rádio para si é a mesma esquisita que lá na frente vai compreender e escutar as esquisitices de crianças, seus pais e familiares, né? Então, isso que estava na infância da doutor reaparece. Aquilo que para todos eram uma coisa ruim, uma coisa desnecessária, né? Uma coisa que uma criança brincando com um rádio, fazer um rádio, né? Para que isso serve? Lá na frente, a doutor acabou vivendo isso, né? Onde ela respondia, onde ela trazia de certa forma um alento, ou então ela falava, né, de crianças que logo saíam de seus estados psicóticos através dessas respostas, ou familiares que tinham ali uma espécie de noção do que poderiam fazer com a criança. O que ela falava, acima de tudo, gente, não era um posicionamento pedagógico, né? Mas o que ela tentava fazer ali era dizer, olha, falem, né? Conversem, digam as palavras próprias, não ficam se comunicando com metáforas, porque as crianças precisam de palavras justas, né? Palavras verdadeiras sobre o que acontece na vida delas, né? Crianças que foram abandonadas e os pais adotivos sabem da história e não contam, né? Por seus motivos também. Crianças que mudaram de país, né? Crianças que estão ali vivendo só com os avós, enfim, esses dramas da vida cotidiana, né? Ela compreendia muito bem. E amanhã a nossa live é justamente sobre isso, né? Doutor enquanto psicanalista dos problemas cotidianos. A gente vai falar um pouco sobre isso, pensando também ainda a partir da infância dela, mas como ela conseguia compreender isso, né? Essa crueza do cotidiano e a beleza do cotidiano também. Acho o doutor muito parecido com Rubem Alves, com Adélia Prado. São poetas, né, que conseguem muito bem captar as delicadezas do cotidiano. E a doutor, enquanto psicanalista, tinha essa compreensão, sim, né? A Lia diz assim, doutor diz para Lacan, eu não entendo muito o que você diz. E Lacan respondeu, não importa, você faz uma clínica como se estivesse lido os meus seminários. Então, assim, a doutora era essa sempre muito clara no que falava, né? E o Lacan dá essa resposta para ela. Então, gente, hoje nós finalizamos a nossa live de hoje aí, nessa noção de doutor, como aquela que está percebendo ali o que está acontecendo com seus familiares, e depois isso foi muito claro, né, na vida dela, na prática dela como psicanalista, esse rádio que estava no início da vida da doutor, né, na infância dela, e reaparece na sua vida, na sua prática como psicanalista, compreendendo os esquisitos, né, para a sociedade, e ela compreende muito bem que ela já veio desse lugar enquanto esquisita, e acho que a doutora até continuou sendo muito esquisita, porque as pessoas que encontraram com ela sempre falaram, né, o quanto que ela estava ali presente no encontro com o outro, né, o quanto que ela era diferente, o quanto era que meio impossível sair de onde ela estava sem ser ao menos tocado por aquilo que ela falava, e às vezes
chegava de forma muito agressiva para algumas pessoas, e outros começavam ali a pensar pela própria vida, sobre a própria história. Tinha muito disso, né? O próprio Nazir Ahmad fala dessa experiência, o Carlos Heitor, Carlos Heitor Odayer, esse é o nome dele, né? O que escreve o livro Cartas a uma Jovem Psicanalista. Ele também fala um pouco da experiência dele com a doutor e outros, né? Amanhã eu vou trazer alguns livros para indicar para vocês que falam um pouquinho desses, né, tem esses relatos desses analistas que conviveram com a doutor. E amanhã, gente, eu espero vocês às 19 horas, tá? Para a gente falar um pouquinho mais sobre essa tal Françoise Doutor, Françoise Marretz, esquisita e psicanalista, né? E então o que eu quero, acima de tudo, como eu disse no início, é que vocês saiam dessa live, saiam desses 3 encontros com esse gostinho, né? Com essa vontade ali de ouvir um pouco mais, de ler um pouco mais sobre essa grande psicanalista de crianças, bebês, adolescentes e adultos, né? Então, obrigado quem participou da live até agora. Eu vou deixar a live salva aqui no Instagram mesmo e eu encontro vocês amanhã, tá bom? Obrigado, gente. Um grande abraço. Amanhã, 19 horas, para o segundo encontro com o doutor, né? Obrigado, obrigado. Até mais.